Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de quarta-feira, dia 1º de junho, começo de mês, primeiro dia do mês, já estamos aí na metade do ano, né? Olha só, 1º de junho e graças a Deus nós chegamos até aqui, né? Pela misericórdia, pela bondade de Deus, e eu passo nessa manhã aqui rapidamente para poder compartilhar uma palavra da parte de Deus com o seu coração. Antes, gostaria de pedir para você que porventura ainda não é um inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever. Se inscreva no canal, não esqueça também de ativar aí o sininho das notificações, deixa também o seu like, o seu joinha no vídeo. E se você sentir de Deus no seu coração, compartilhe esse vídeo para que mais vidas também sejam alcançadas por meio da palavra de Deus. Amém? E que Deus em Cristo Jesus te abençoe muito, te abençoe abundantemente. A palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã se encontra em Neemias, capítulo de número 8, versículo de número 10. Mas eu vou ler a partir do 8, 9 e 10. E vai dizer assim, ó. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia. Até aqui louvado seja o nome santo do Senhor pela sua santa e poderosa palavra. Esse capítulo de número 8 aqui é muito interessante, ele é maravilhoso. Aqui no título da minha Bíblia diz: Esdras lê a lei diante do povo. Esse é o primeiro culto nacional, tanto na zona urbana como na zona rural. O povo tudo se reuniu em Judá, em Jerusalém, para poder agora fazer um culto nacional. O povo havia ficado 70 anos no cativeiro. E depois que eles retornaram do cativeiro, agora essa aqui é a primeira vez que eles fazem esse ajuntamento para poder ouvir a palavra de Deus. Então aqui toda a nação de Israel, o povo judeu aqui, se reuniram para poder desde manhã cedinho ouvir a palavra de Deus. Eles estavam ali ansiosos e na expectativa para ouvir a palavra de Deus, o livro da lei, a lei de Moisés, que Esdras, sendo sacerdote e escribas, iria ali ler e ensinar o povo, e realmente foi o que ele fez desde o início da alva, diz a palavra de Deus aqui, até a manhã toda. Esdras passou aqui num púlpito de madeira, lendo a lei, lendo a palavra de Deus e ensinando o povo dentro da palavra de Deus. E nesse inteirinho, quando a palavra ia sendo pregada, falada e ensinada, Esdras foi mostrando que por conta da desobediência, do erro dos antepassados, até foram vindo de geração em geração, culminando com a ida deles para o cativeiro. E ao passo que a palavra vinha sendo pregada, eles sentiam a necessidade do arrependimento. O povo aqui agora, eles estavam ali dispostos a obedecer a Deus. Mas conforme a palavra de Deus ia sendo pregada, eles começaram a ver os erros, né? A palavra de Deus, ela diz a Bíblia que ela é mais cortante do que espada de dois gumes. E ela entra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Então, na verdade, ela é apta para discernir os propósitos e os pensamentos e as intenções do coração. Imagina, a palavra entra lá dentro, no espírito, na alma, e na verdade, e faz a gente enxergar a nossa realidade. E o povo aqui não foi diferente nessa feita, e eles começaram a se entristecer.
se entristecer porque eles viram que na verdade eram pecadores, que na verdade estavam com falhas diante da presença de Deus, e eles começaram a ficar tristes por conta disso. E aí Neemias, ele vem dizendo que, se levanta dizendo para que o povo não venha ficar dessa maneira. Porque eles não era para o povo ficar ali naquela lamentação, naquele momento que a palavra de Deus estava sendo pregada. Não era, porque aquele dia foi consagrado ao Senhor. Porque Deus, ele não aqui, quando a palavra estava sendo lida, Deus não queria que o povo ficasse autossiponindo, nem em estado de depressão. Não é da vontade de Deus nada dessas coisas. Tem pessoas que ficam se lamentando pelo passado, se autopunindo. E muitas vezes o inimigo de nossas almas, ele vem também nessas pessoas e começa a acusá-las. E aí a pessoa muitas vezes não tem o discernimento de que não é Deus que está fazendo isso, porque Deus é Pai, mas que é o mal que está levando a pessoa a ficar se autopunindo, em relação a situações, circunstâncias que aconteceu no passado. E aí muitas dessas pessoas, elas não conseguem se desvencilhar dessas lembranças que ficaram, e elas não conseguem assimilar o amor de Deus nos dias atuais pela vida dela. Então muitas delas entram em estado de depressão, muitas delas acham que na verdade Deus as estão punindo, quando na verdade não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com a consciência dela e tem a ver com o inimigo de nossas almas, que trabalha para poder acusá-las, para poder fazer com que elas não venham ter uma vida alegre diante da presença do Senhor. Não tem nada a ver com Deus. Hoje somos chamados filhos de Deus. Deus é nosso Pai, Ele nos ama. Quando a gente falha, Deus, ele não vê o teu pecado, ele olha e vê você como justiça de Deus em Cristo. Quando Deus olha para você, ele vê Cristo, que morreu no seu lugar. A conta dos pecados estão pagas em Cristo. Então quando Deus nos olha, ele vê Cristo. Nós estamos justificados em Deus por meio de Cristo. Somos a justiça de Deus em Cristo. Então, na verdade, Deus, nós fomos comprados já por um alto preço. O sangue de Cristo, a morte e ressurreição de Cristo, o sangue que Ele derramou na cruz, pagou o preço pelos nossos pecados. Agora somos remidos por Deus, absolvidos, considerados justos mediante a palavra de Deus. Justificados, absolvidos da sentença de morte que era contra nós. Agora somos chamados para viver por meio da graça, por meio da nossa fé em Cristo, mediante a graça de Deus liberada sobre a nossa vida. Agora nós já não somos mais escravos do medo, não somos mais escravos do pecado, daquelas coisas que outrora nos aprisionavam. Agora somos livres e mais do que livres, somos filhos. Precisamos entender também a nossa posição de filhos em Deus para que a gente viva bem. A graça que eu prego é aquela graça que você aceita o favor de Deus sobre a sua vida, o que Ele fez por você, dando Cristo para morrer no seu lugar, ponto final. E sabemos que não é uma graça barata, porque custou um alto preço. Então você só aceita aquilo que Deus fez por você, que foi entregar Cristo na cruz do Calvário, e viva livre de condenação. Ande no Espírito. E para andar no Espírito, você vai estar orando a Deus. Ande no Espírito. É diferente de você ter que fazer. Andar no Espírito é diferente de você ter que fazer para ser aceito por Deus. Não depende do que você faça, se você ora muito, se você lê muita Bíblia, se você se apega com Deus. Não, tudo isso aí não é nada. Favorece você sim, porque quanto mais você busca em Deus, eu falo nada em que sentido? Na questão da graça. Porque a graça não depende do que você faça, depende do que Jesus fez. Mas é claro que quanto mais você se apega com Deus, mais experiências com Ele você tem. Quanto mais íntimo você conseguir ser de Deus por meio da oração, Bíblia, quanto mais você se doar e renunciar, melhor é. Mas eu falo que na verdade não depende do que você faça, não depende do que você faça, depende do que Ele já fez. Então aceite a graça de Deus sobre a sua vida. E viva bem diante da presença de Deus, livre de condenação. É isso que eu estou querendo aqui dizer. E aqui então o povo começou a se entristecer, porque lembrava. E aí Neemias vem e fala, não, para com isso.
conjecturando eu aqui, Neemias estava falando, vocês já ficaram 70 anos se lamentando em cativeiro, hoje é dia de alegria. Então sai por aí, coma, beba, se divirtam, se alegrem, né? Se alegrem, leve provisões àqueles que não têm nada, reparta com aqueles que necessitam, e se alegrem, porque hoje é um dia consagrado ao Senhor, é um dia de se alegrarmos na palavra de Deus. Hoje é um dia de se alegrar pelos favores de Deus liberados sobre as nossas vidas. Era isso que Neemias estava dizendo ali para o povo. Para aí de ficar se flagelando, se martirizando pelaquilo que se foi. Vocês já fizeram isso 70 anos em cativeiro. Agora hoje é dia de se alegrar. E aí diz aqui, porque a alegria do Senhor é a vossa força, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E quando eu entendi aqui, eu falei, mas a alegria do Senhor, Senhor, irmão, Deus se alegra quando a gente ouve a palavra com a intenção de colocar ela em prática nas nossas vidas. Você consegue? Não, mas Deus te capacita, ponto final, não tem desculpa. Deus se alegra quando você quando você entende sua posição de filho e você recorre a Ele sabendo que Ele pode te ajudar. Ele se alegra porque você está exercitando a sua fé. Quando você ora crendo no milagre, Deus se alegra, porque a fé agrada a Deus. Se agrada a Deus, logo Deus fica alegre quando Ele vê você indo no altar de oração, pedindo para Deus te ajudar, pedindo para Deus abrir portas, pedindo para Deus movimentar as águas, porque você crê que Deus é soberano e Ele pode todas as coisas. Então Deus se alegra com isso. Deus se alegra quando você para ouvir a sua palavra, quando você lê, quando você ora, quando você se apega com aquilo que é dele, quando você mostra um esforço de querer agradar a Deus, de fazer o melhor diante da presença dele. Ele se alegra. Ele se alegra. Deus se alegra quando você aceita o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e você procura cada dia dedicar a sua vida a Deus, agarrando-se com a graça que Ele liberou sobre a sua vida e orando todos os dias para que você seja direcionado pelo Espírito de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16 fala: andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Eu ando no Espírito, né? Não depende eu ando no Espírito e Deus Ele me dá forças para que eu não venha a querer cumprir as concupiscências da minha carne, até porque pela Bíblia Sagrada, Romanos capítulo de número 6, a minha carne, a minha velha natureza do pecado, ela foi morta e sepultada com Cristo. Então hoje o que tem em mim aqui é uma nova natureza, é a espiritual, então eu ando no Espírito, isso não é fardo para mim. Aí não depende de mandamento, de Velho Testamento. Hoje, a velha aliança, 2 Coríntios capítulo 3, versículos 7 e 8, a aliança, o ministério da condenação, escrita em letras de pedras. Não depende dessa lei aí para mim poder observar, para mim ser aceito em Deus. Não, a graça não precisa de nada disso. A graça é eu me apegar. Jesus morreu por mim, eu aceitei a graça, agora eu tenho vida, né? Vida por meio de Cristo. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vejo muitas pessoas se vangloriando no que elas estão fazendo, observando dias, fazendo isso e aquilo, para poder se ver aceito, se sentirem aceitos, e fala que tudo isso aí é graça, mas na verdade nem elas compreenderam ainda o real significado e sentido da graça de Deus. Dizem que prega a graça, mas estão aí se baseando em se apegar à lei para poderem serem aceitas diante da presença de Deus. Não, o ministério da nova aliança em Cristo não é esse. Mas também não é isso que eu quero frisar aqui nessa manhã. Eu quero dizer que Deus se alegra quando eu estava perguntando para Deus, Deus se alegra quando você age com fé, quando você se apega com Ele, quando você se aproxima dEle, quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você jejua, quando você consagra a sua vida só para estar com Ele. Ele se alegra de tudo isso. E hoje também é um dia que o Senhor nos fez, né? Que vamos se alegrar nesse dia. Não fique triste, que quando a palavra de Deus ela vem, a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios que a tristeza segundo Deus gera em nós arrependimento e não morte. A tristeza segundo Deus gera na nossa vida arrependimento e não morte. Então Deus ele não vem aqui para nos punir. Ele vem aqui para nos mostrar que Ele é conosco, que Ele nos ama,
que Ele tem o melhor preparado para nós, que Ele é Pai, que Ele cuida da gente, e nessa fé nós vamos caminhando, sabendo que Deus, Ele não está agora olhando para você com um olhar de punição, de condenação. Quem faz isso é o diabo. Quem faz isso é o diabo, não é Deus. Deus é Pai e Ele te ama incondicionalmente, tá? Incondicionalmente. Então, de repente, pare de se apegar no passado, coisas que ficaram, não fique remoendo o que se passou, se apega com Deus, se apega a esse amor de Deus liberado sobre a sua vida e seja feliz diante da presença de Deus. Viva longe da condenação, da autopunição, não, porque você já está perdoado. Porque você já está perdoado. Livre-se desse passado. Pede força para Deus e se apegue ao amor de Deus. Amém? Hoje, a alegria do Senhor é a nossa força. Aquilo que você faz de esforço para se apegar, para estar perto de Deus, lendo a Bíblia, ouvindo a palavra, ouvindo louvores, tudo isso você está agradando a Deus. Porque você poderia fazer totalmente diferente, mas você não faz. Você está fazendo justamente aquilo que você acredita que vai te levar mais para próximo de Deus, mais para perto de Deus. E Deus se alegra com essa iniciativa do teu coração. Ele se alegra quando você age com fé, Ele se alegra quando você age dessa maneira, amém? E Ele está aí a todo instante para poder te ajudar. Então não se entristeça hoje. Hoje é um dia de alegria. Se apegue com Deus, Ele te ama e é isso que importa. O resto é resto, tá? Se apegue ao amor de Deus. Ele está cuidando da sua vida, da sua família, das suas causas, e no momento oportuno, tudo aquilo que precisa ser encaixado, colocado no lugar, Deus vai colocar para a glória do seu santo nome, amém? Descansa nos cuidados de Deus. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar pela sua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu entro na tua presença mais uma vez e venho interceder por cada vida que chegou aqui, meu Pai, nesta manhã, e que ouviram esta palavra, Senhor. Muito obrigado por ela, meu Pai. E eu te peço, Senhor, toma conta desses corações, conforte esses corações, que quem sabe, Senhor, ainda não entendeu o real sentido do teu amor sobre as suas vidas, meu Pai. E que quem sabe neste momento estão tristes, meu Pai, achando que de alguma maneira, na verdade, elas não vão conseguir se ver longe a erros e circunstâncias negativas do passado, Senhor. Mas a tua palavra veio nos dizer para nos desprendermos de tudo isso, meu Pai, porque a sua alegria é a nossa força, nos fortalecerá. Pai, então nos ajude a cada dia a vivermos em conformidade com o teu querer, com a tua vontade, em o nome do Senhor Jesus. Livre, meu Pai, da condenação, livre, meu Pai, de acusações, e leves, meu Pai, diante da tua presença, entendendo o real significado da tua graça, ortogada na vida de cada um de nós. Pai, visite cada família aqui representada, abençoe cada lar aqui representado, supra cada uma das suas necessidades, meu Pai, e dá vitória para os teus filhos em todos os sentidos. É a minha oração, meu Pai, que eu te faço nessa hora, e desde já eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus, para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.